Esse podcast é um oferecimento da Bubble Mix Tea, o melhor chá gelado do Brasil. A Bubble Mix Tea é a rede de franquias pioneira no segmento Bubble Tea no Brasil, uma bebida de origem taiwanesa criada na década de 80, que possibilita combinações saborosas e saudáveis de chás, cafés, extratos naturais de frutas e outros ingredientes exclusivos, como as pérolas de tapioca, poppins e jellies. Atualmente, a marca está presente em 18 estados brasileiros e conta com mais de 100 lojas no país. Em breve, contará também com filiais no Paraguai e nos Estados Unidos. E aí, você está precisando refrescar o seu dia? Visite o site bubblemixtea.com.br e escolha a loja mais perto de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é Pedro, Mr. Pedroca, começando um overview diferente, um overview legal sobre o filme biográfico Oppenheimer. Eu sou o Mr. Pedroca, como já dito, esse é um podcast oferecimento da Bubble Mix Tea e físicos são mais mulherengos do que a gente imagina. Eu sou o Kaelos e eu sou a morte, o destruidor de mundos. Nossa, salve queridos, tudo bem? Sou Evaldo Pedroso e, gente, valorize aquele professor seu do ensino médio de física. Eles podem fazer bombas. Fala pessoal, eu sou o MD, eu sou jornalista de esportes. Se não era hoje que era pra verde rosa? Mas você tá de laranja, eu não sou daltônico. É a ring light, pô. Camisa. Então assim, galera, o filme ele é biográfico, né? Então ele não tem como não ter spoilers, porque é uma coisa que claro que o filme vai florear alguns acontecimentos, mas é aquilo que aconteceu na história. Então, Oppenheimer, para quem não sabe, vai contar um pouco sobre a vida do Julius Robert Oppenheimer, criador da bomba atômica, acreditado, né, como pai da bomba atômica e tal. E aí conta um pouco da sua vida no todo, como a vida que ele teve com a Kitty, a vida antes dele conhecer a Kitty, a vida acadêmica dele e os acontecimentos que levaram à criação da bomba atômica e depois a destituição dele do CNA por causa do seu passado comunista, né? E fala em passado, né? Acho que é bom a gente começar a contar a história de Oppenheimer desde os estudos, né, dele, né? De como ele permeou. Que ele, embora seja um físico brilhante, ele, né, é físico teórico, quando ele ia para o laboratório, ele deixava um pouco a desejar, né? Um físico teórico, não. Desculpa, eu ia fazer uma piada, mas foi um pouco. Eu ia falar que ele era um físico teórico e não um fisiculturista, mas. Que horror! Foi um pouco mais forte do que eu. Que horroroso! Que horror! Assim como grandes nomes da ciência, ele tinha uma defasagem bem grande em algumas áreas, né? Como, por exemplo, a matemática. Assim como certas pessoas aí não muito conhecidas, chamadas Albert Einstein, ele também tinha algumas áreas de defasagem, mas assim como a gente sabe que muitas das pessoas mais geniais, elas têm algumas dificuldades em alguns pontos, seja socialização, seja em algum tipo de pensamento específico, o Oppenheimer, ele tinha essa criatividade toda, todo um lado desenvolvido para física e algumas defasagens em outros. Isso é até que normal, eu acho. Assim, o Oppenheimer, acho que você citou Albert Einstein também, vou dar um panorama geral de maioria dos físicos. Não é que não sejam ruins em matemática, tá, galera? Mas, assim, principalmente o Oppenheimer, no caso, eles tinham um problema com a matemática no sentido que, como físico teórico, você encontra alguns resultados matemáticos que são possíveis.
por exemplo, sobre alguns estudos, né? Por exemplo, no caso da bomba atômica e também no caso da teoria relativa geral, que o caso da teoria da relatividade geral só foi vir a ser confirmada um estudo da teoria da relatividade quase 70 anos depois que o Einstein publicou, tipo, 100 anos antes. É, tipo assim, é tudo muito teórico. O próprio filme fala, né, que é muito teoria, então... E querendo ou não, o ser humano ele é ver para crer, né? Então você fica neste dogma, né? Fica meio dogmático a ciência. E a ciência não é dogmática. Eu acho que uma característica bem interessante do Oppenheimer, que é colocado no filme, mas também com base no livro que deu origem ao filme, que é o American Prometheus, o Oppenheimer ele tem uma forma, como se hoje a gente chamasse como se fosse um TDAH, alguma coisa nesse sentido. Então ele tem uma hiperatividade intelectual e dificuldade de focar e concentrar em alguns ramos de conhecimento. Perceba, o filme não menciona, mas ele tangencia isso. De que forma? Quando fala que o Oppenheimer aprendeu um outro idioma, um idioma difícil, não lembro se é holandês, qual que foi, em questão de pouquíssimo tempo. Foi alemão. Em pouquíssimo tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem dificuldade para focar. Por exemplo, quando a gente faz aquela diferenciação entre a física teórica e a física experimental, ele não consegue trabalhar muito bem com a física experimental. Por quê? Porque demanda coordenação motora, demanda uma atenção diferenciada que o mundo das ideias. Então, a mente dele não consegue trabalhar dentro de um ritmo comum, não que ele tenha uma deficiência, mas justamente pela hipercapacidade cerebral dele, que faz com que ele não foque em alguns aspectos específicos, pelo que eu entendi. Oh, isso mesmo. Ele tem esse problema. No filme mostra várias vezes o pessoal conversando com ele e ele meio que focado em outras ideias, né? Meio que assim... Ele meio que divaga, né? Divaga bastante. A cabeça tá... Tá 1000 por hora, assim. Ele meio que hiperfoca num assunto e fica só nesse assunto e, tipo, passou o assunto, né? Então, acontece. Parece que ele não tá prestando atenção, mas parece que ele tá com várias janelas divididas, assim. Ele tá prestando atenção e fazendo as coisas ao mesmo tempo. Isso é um aspecto de TDAH, sim. Não sou perito na área, mas... Não sou psicólogo. Não sou. Eu convivo com isso, então eu sei como que é. E, cara, e prova que ele tinha uma genialidade acima da média, né? Não só isso, mas também a falta de sentimento, né? Embora ele fosse muito mulherengo, não quer dizer que ele nutria sentimento pelas coisas, né? E era tudo muito variável. Isso quer dizer também quando ele aprendeu sânscrito, né? Isso fala no filme, né? Tá um pouco... evidente, né? E, cara, não é fácil. E quando tem a cena que ele tá conversando com outro cientista, que eu não me lembro o nome, que ele fala que ele aprendeu alemão em 2 semanas, uma coisa assim, e foi legal quando a palestra começou, ele falou, ó, vamos ver como um Yankee vai fazer, né, vai dar uma palestra aqui, e ele começa a falar em alemão. Então, assim, assim, realmente ele tinha muito conhecimento e essa vantagem, né, de aprendizado rápido, acelerado. Mas todos esses homens das ciências exatas que têm essa capacidade, eles demonstram, em diversos filmes, e Oppenheimer é um deles, essa dificuldade de socialização, né? A gente percebe até no filme biografia também do Hawkins, que também é um físico, que também, só que ele trabalha com a questão da matéria escura, que também tem essa dificuldade. Então, esse pessoal, a biografia também do Albert Einstein é a mesma situação, como eles têm essa dificuldade de socialização pela mente deles trabalhar num ritmo diferente, digamos assim, é muito legal. Então, só reforça o estereótipo que o cara de exatas, ele é péssimo. Ok. É péssimo em socializar, entendi. Então, eu vou falar... Obrigado, viu? Eu vou até falar por mim. De graça, né? Eu também sou um cara de exatas, pra quem não sabe, eu curso de engenharia de computação. E realmente, eu tenho esse problema de socialização desde novo. Eu não sei se tem a ver com a área, tipo assim, mas eu escolhi a minha área quando eu fui formado no ensino médio. Fui pegando gosto, até por ser um entusiasta da física, como eu sou, não estou longe de ser um astrofísico, longe dessas coisas, mas eu leio bastante sobre física, sobre química, ciências em geral, porque também tem um lado meio que eu me puxei do meu pai, que meu pai é biólogo, eu puxei esse lado meio científico do meu pai. Então, eu falo até por mim mesmo, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade de socialização. Mas eu vi a bola sendo levantada
erguida e o Evaldo vindo e cortando para jogar na cara isso. Mas, Mas vamos voltar para o vamos filme. voltar pro filme, vamos voltar pro filme. O que vocês A acharam do biografia filme? aqui é do Oppenheimer, não é a nossa, mas vamos lá. Mas o ele filme- também tem dificuldade de socialização, a gente percebe no filme. E o que vocês acharam do filme em si, não do Oppenheimer, do homem Oppenheimer, né? Acho que antes de a gente filme. falar do filme em si, eu acho que tem 3 pontos que eu achei muito legal na estrutura do filme. Sim. Que ele consegue entrelaçar política, física e psicologia. Porque a política está entrelaçada quando a gente fala de outros personagens secundários que passam a ter uma função muito importante na história do Oppenheimer e na vida do Oppenheimer. Virou uma A segunda física... trama, né? Hã? Virou uma segunda trama dentro do filme. Sim, e são, na verdade, três tramas ali envolvidas. A física, que é o fio condutor, né? Isso. Que vai dar em direção para a bomba, enfim, etc. E a psicologia, que está formada desde ele, quando ele era um estudante e era meio deixado de lado e tudo, e como ele tinha que se provar, ele queria se provar, e quando ele se envolve, né? Com outras pessoas, com o diálogo com a Jane Tatlock lá, né, que é a atriz, a Florence Pugh lá, que tem uma função muito importante na vida dele, que eu acho que foi a única mulher que ele realmente teve algum sentimento e amor de verdade, porque a esposa dele, a Kitty, é uma parceira de vida, né? E quando tem isso tudo envolvido, e depois de tudo que acontece, da bomba e tudo mais, a culpa. Então, tudo isso são os ingredientes que eu acho que tem no começo para ser um filme bom e ser bem contado. Cara, eu vejo Oppenheimer como muito mais um documentário para quem não viveu isso, sabe? Deixa eu puxar porque eu tô minhas anotações para cá, para eu poder olhar para a cara de vocês enquanto eu falo. O filme em si, ele não só tem a romantização de um filme, e não estou dizendo romantização de literalmente romance, mas o floreio da história como um filme, mas ele foca tanto na declaração das pessoas que fizeram parte, sabe, no que elas estão falando, o que elas pensavam. Acho que a parte do interrogatório serve muito para isso, ambos os interrogatórios que se desenrolam durante o filme inteiro, eles servem muito para... como se fosse uma transcrição de um documento e que o filme é alguém lendo aquele documento. Mas aí esses alguém são personagens representando pessoas reais, né? Então, parece para mim que foi criado um documento histórico sobre uma situação extremamente importante da humanidade e que aos poucos foi sendo, não vou dizer esquecida, mas foi tendo menos importância conforme o mundo foi correndo, né? Principalmente porque a gente entende Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, como um marco histórico, mas se você for ver hoje uma bomba nuclear padrão como foi da época, é um grão de areia perto de uma Tsar Bomb, né? Uma bomba de hidrogênio. Então, é uma coisa que ficou menor com o tempo, e aí o filme vem para retomar esse pensamento com a gente. Fala assim, galera, aconteceu isso, as pessoas pensavam isso, né? Aquela coisa de tipo, se a gente não fizer, os outros vão fazer, então a gente vai fazer primeiro, né? Porque a gente não quer morrer, a gente quer matar o outro, mas não necessariamente por matar o outro, mas sim por sobreviver. É uma loucura, né? O filme, mesmo ele tendo momentos de calma, ele é muito ansiógeno, assim, dá um negócio na gente, assim, que tipo, aquela corrida contra o tempo inteiro. Assim, inclusive, você falou da questão da bomba nuclear. A bomba nuclear atual, ela é superior à bomba nuclear de antigamente. Ela tem uma tecnologia diferente. Diferente que eu falo no sentido assim, eles conseguem ter um poderio bélico maior com a bomba nuclear atual do que a bomba de 45, por exemplo. E demorou 5, 6 anos para eles enriquecerem o urânio para fazer isso de uma forma, né, que conseguisse fazer uma bomba, no caso, né, para fazer. Hoje o poderio bélico dos Estados Unidos é de não sei quantas mil bombas dessa. Então, e nem essa, né? Uma outra tecnologia de bomba utilizada. Mas o MD, puxando o que o MD falou, é porque assim, o filme ele é baseado, né, no livro até que o Evaldo já citou, que o Oppenheimer, o Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano,
né? E ele romancearam de uma forma a dar uma diminuída, né? Porque assim, o livro ele pega várias entrevistas, ó, relatórios do FBI, tudo o que aconteceu, explícito mesmo. Esses caras deram uma amenizada e fizeram o filme. E deram essa romanceada, contando uma história. Porque quem assiste, né, Oppenheimer, é o cara que inventou a bomba, ou o líder do grupo, né, que desenvolveu a bomba. Mas o quanto ele é vilão também. Pergunta, assim, por bobeira minha, mas é um livro-reportagem ou é um livro de digamos assim, é um livro... É um tipo um documentário mesmo, ele vem então é mais um livro-reportagem, então, né? Que é isso aquela coisa mais nua e crua, assim. Ele pega e traz um retrato do Oppenheimer mesmo, tipo uma bem biografia, e engraçado não, e ótimo que ele ganhou o Pulitzer, né? Sim. Pegando o gancho do que o Silvio falou, eu posso estar viajando totalmente, posso estar pirando aqui, mas eu acho que o Nolan teve uma sacada incrível para mim de começo de filme, que aqueles primeiros 15, 20 minutos do filme, que a ênfase das imagens é na criação, é no átomo, é na beleza do carregar dos elétrons, é a eletrosfera girando. Não foi muitas pessoas. Aquele começo do filme é essa visão, porque para mim é como se fosse ele apresentando o universo, dizendo estamos criando o universo a partir do átomo, e daí se desenvolve o filme em cima disso. Tanto que do meio para o final tem menos essas imagens, aquele lance de câmera e construção. Mas o começo, essa beleza de você sentar no cinema, na maior tela que você conseguir encontrar e sentir que você está entrando dentro de uma das menores estruturas criadas pelo homem ou por Deus, que seria o átomo, para mim foi uma sacada genial do Nolan como uma abertura de filme. Fora que é uma das maiores espantos dos cientistas é quando alguém consegue dividir o átomo, né? Tipo assim, é uma frase que ficou marcada. Explicando isso por todo mundo, assim, né, querendo ser pedante, e também eu não sou físico, nem químico, então vou explicar o que eu sei baseado no que eu estudei, no que eu acompanho. Até a teoria da relatividade geral e até a publicação, se eu não me engano, de Bohr, o átomo, ele era elétron, prótons e nêutrons. E depois veio o Bohr, aí veio a eletrosfera, toda essa questão. Aí com a relatividade geral, isso também mostra no filme, eles passam a olhar as estrelas com outros olhos. Então nem os cientistas sabiam que as estrelas eram um emaranhado de fusão nuclear. E aí, com isso, né, esse aumento do estudo nuclear proporcionou o nosso entendimento atual sobre os átomos. E essa cena, eu acho que explica bastante essa questão essa divisão, né, que vai acontecendo, essa evolução que vai acontecendo. É que eu achei tão bonito, Pedro. Eu achei tão bonito. Pra mim era como se fosse o poder da criação, sabe? O poder de um ser maior mostrando aquele começo, sabe? Sim. Depois o homem botando a mão e fazendo besteira, pra variar. Não, mas tudo bem. Sempre, né? O homem põe a mão e faz cagada, mas aquele começo belo. Eu acho que muito legal que, assim, embora o filme tenha 3 horas, né? Ele em nenhum momento, pelo menos não para mim, ele foi maçante. No momento que ele está explicando sobre fissão nuclear, fusão, a união de núcleo, de átomo, quebra de núcleo quando é dividido. Tipo assim, ele tem a parte técnica, porque é importante para o público, mas uma pessoa que não tenha conhecimento, um cara que esteja extremamente técnico, ele não fica perdido. Embora um conhecimento de tudo que aconteceu prévio te ajude a entender melhor o filme. Pegando o gancho do que o Evaldo falou sobre a beleza, eu gosto muito dos filmes do Nolan, porque eu entendo que ele tem uma maestria de fazer as coisas. Eu acho que ele se torna um maestro, seja na trilha sonora, que está presente não só nesse filme, mas em tantos outros, né? O Tenet, o Interestelar, o próprio Batman, Origem, né? Tudo ele é assim, a trilha sonora. Mas nesse filme... casar bem a trilha sonora com os filmes dele. Mas nesse filme em geral, assim, eu acho que muita coisa contribuiu além de uma história bem contada. O design de produção, os cenários, fotografia, figurino, eles conseguiram resgatar muito. Quando você entra em Los Alamos lá,
toda a cidade construída. E não assim, tudo bem, a gente sabe, um filme é construído, você tem cenário, tudo, mas como eles fizeram, cara, para mim foi muito imersivo. E como a história é contada, é como se eu estivesse na cabeça do próprio Oppenheimer, como ele está pensando, como que ele está tentando resolver um problema, como que ele está sentindo, né, as coisas. Por exemplo, quando ele começa a dar a primeira aula dele, só tem um aluno, a rejeição voltando. Então, assim, para mim foi muito legal essa imersão. Mas justamente essa questão, sim, eu gosto dos filmes do Nolan, e eu entendo que nesse filme a explicação casou bastante com a trilha sonora e com os pensamentos do Oppenheimer. Por exemplo, né, depois que tem os acontecimentos de Hiroshima e Nagasaki, tô dando antecipada, mas nós vamos percorrer sobre isso. Mas depois que tem os acontecimentos de Hiroshima e Nagasaki, ele dando a palestra, aí casa a trilha sonora, até mesmo no teste da Trinity, né, casa a trilha sonora, aquele silêncio, você sentindo o que o Oppenheimer tá pensando, aí é daquele estrondo grande, é o mundo ao seu redor, e depois aquele estrondo maior ainda, que é a sua cabeça absorvendo o que está acontecendo no mundo. Aquele silêncio foi ensurdecedor, aqueles momentos de tensão, porque assim, a gente tá na cabine junto com ele, tá mostrando todos os cientistas colocando, deitando, né, os militares também, e daí vai lá a contagem regressiva mecânica ali, né, quase que, né, e você vai acompanhando e aquela tensão aumentando, a gente sabia que ia acontecer, mas todo esse processo que foi desencadeado de uma forma que você tá ali, você tá contando junto, você tá, o que vai acontecer? Daí o silêncio. E fica alguns segundos. E daí depois vem toda a continuidade, né? A explosão, as chamas, o som, mas tudo isso, todo esse cenário montado e a música, a trilha sonora naquele momento, criam uma imersão, como eu tinha falado, que fala, porra, que foda. Justamente. Eu acho que uma das coisas mais importantes da vida, na hora que você está criando algo, você está tendo uma produção, seja ela em audiovisual, seja ela só em áudio, seja como for, eu acho que é muito mais importante você saber a hora de fazer silêncio do que qualquer outra coisa. Do que o que falar, como falar, isso tudo é legal, ótimo, maravilha. Mas a hora de fazer silêncio é a hora mais importante, assim, a hora que a pessoa mais se mostra que sabe o que está fazendo, sabe? Eu acho que isso ficou muito claro no filme. O filme sabia o que estava fazendo, sabia os objetivos que tinha com determinadas cenas. Não, perfeito. Vocês estão tão certos com o que vocês falaram, no meu sentir, pelo menos, que é justamente o teste preparando. Vocês estão tão certos que eu vou ter que discordar, vocês falaram. Não, vocês estão tão certos que eu vou discordar em tudo, mas um pouco. Que é justamente o momento do teste para ver se realmente iria ocorrer a fusão nuclear, que é o aquela bomba. A bomba, aquelas ali, acho que eram de fusão, né? Fissão, acho que é hidrogênio, se não é? Não, a Trinity e a de Nagasaki são de fissão. São de fissão e a de Hiroshima é de fusão. É de fusão. Isso. A Trinity foi fissão, então, né? Trinity e Nagasaki foi fissão. Eu sei que aquele momento do silêncio me parecia como se fosse a morte de uma estrela. Uhum. Que é justamente o momento em que o átomo colide para a fusão ou se parte para uma fissão. É aquele momento da morte, que não há o som. Cara, aquilo ali para mim foi perfeito. Eu me senti arrepiado. Tanto que o silêncio, muitas pessoas estavam naquela. Deu certo, deu certo. O silêncio para mim já demonstrou, deu certo. Uhum. O silêncio mostra que assim, eles ficaram atônitos, né? Deu certo e agora? E agora? Ponto. Deu certo. O que nós criamos? Eles sabiam o que vinha depois disso, né? Exatamente, o que nós criamos. O que nós criamos? Viramos deuses, praticamente. E todo o filme, né, trabalha para isso, né, baseado de novo no livro, mas a parte do romance é colocar essa trama ao redor, né, porque a gente tem um viés político muito forte no momento que os Estados Unidos estava passando por... Estava muito delicado, né, do comunismo, da desconfiança, da própria... Quem serão os nossos aliados? Com quem que eu vou trabalhar? Os segredos?
muitas vezes falam, mas aí a União Soviética, daí vai poder enriquecer para fazer a bomba, tudo, e sim, então tudo isso. E no meio de tudo isso está o Oppenheimer, que ele tem a liderança de vários outros cientistas físicos respeitados, renomados, e ele tem que lidar com isso, com esses egos inflados, de, eu quero estudar aquilo, eu não estou tendo tua atenção, e não sei o quê. Em vários momentos ele é questionado como não ser mais um físico, se tornou um político, e além de tudo isso, lidar com a pressão militar. Estamos investindo dinheiro, cadê o resultado? E o Matt Damon ali com cara, o Matt Damon é sensacional, cara. Tá ali, perfeito. Vamos falar do elenco, então, já que a gente começou, bora aí. Eu gostei muito do Cillian como Oppenheimer, achei que a fisionomia dele casou com o personagem. Ele parece muito Oppenheimer na vida real. Também comendo uma amêndoa por dia. Aquela magreza que dói, né, cara? Tem isso também. Mas as expressões, o olhar, ele às vezes falava com o olhar. Sim. Às vezes que ele estava pensando, né? Que ele às vezes estava perdido em pensamentos, a forma dele se expressar é perfeito. E a evolução do Cillian Murphy, né? De ser o espantalho no Batman, depois no Peaky Blinders, que, nossa, maravilhoso. E agora, como Oppenheimer, cara, se ele pelo menos não ganhar uma indicação ao Oscar, a academia realmente precisa rever as suas indicações, porque o cara mandou muito bem. Quem eu gostei bastante também foi o Robert Downey Jr., que não parece o Robert Downey Jr. Você vê ele de início no filme, vê ele sendo o Strauss, você fala assim, é o Robert Downey Jr. ou não é? Cara, e assim, ele tem umas expressões ainda de Homem de Ferro, tenho que admitir, mas aí, mesmo assim, aquela coisa assim de falar meio que cuspindo na pessoa, mas eu acho que combinou tanto com o personagem que daí meio que a gente esquece. Mas aí, isso, o Homem de Ferro da verdade é ele não, praticamente não atua o Homem de Ferro, é ele sendo o Homem de Ferro, esse que é a sacada que conseguiram dar no MCU, e essa foi uma grande sacada que ele colocou no Strauss, porque o Strauss também é uma figura política bastante controversa. Então, maquiavélico, né, cara? Isso. Porque ele é o cara que vem, dá tapinha no ombro, ele traz você, né? Ele te aconchega ali, todo mundo começa a acreditar que o cara tá fazendo alguma coisa para ajudar. E o cara, na verdade, só tá puxando as cordas, né? Ele é um político... Ele é o primeiro a puxar seu tapete, né? Sim, ele faz. E a interpretação do Robert Downey Jr. também, né? É além da maquiagem, do figurino. É assim, muito bom. Mas quando começa a entrar nos julgamentos, que acontece meio que em paralelo, né? Vai e volta. Daí vai cair na máscara dele, né? E assim, em nenhum momento o filme quer dizer que o Oppenheimer é bonzinho, ou que o que ele fez foi certo, ou que não. Mas assim, você vê que como que era o emaranhado entre política, ciência, tecnologia da época, e como o governo e os militares estavam ali. Quando chega em determinado momento do próprio julgamento, a gente vê que, tudo manipulado, e o cara não consegue, embora esteja falando a verdade, a credencial dele é negada, né? Mas... falando de outros personagens, assim, a Emily Blunt, como Kitty e Oppenheimer, eu acho que, embora ela não tenha tanto destaque e tempo de câmera, de cena ali, todas as vezes que ela apareceu, ela foi imprescindível para alguma virada de chave, para um movimento de apoiar. E outra, embora tudo tenha acontecido e ele seja um desgraçado de um mulherengo, ela estava ali, naquele papel que, infelizmente, retrata muito do que era na época, né? A mulher de 1940, de 1930, né? Daquele papel de estar ali, né? De ser o primeiro escudo do homem ali. Graças a Deus isso tudo mudou. Mas assim, ela foi imprescindível para que ele continuasse firme e forte e continuasse tocando, né? Inclusive, na vida real, ela não separou dele, ela só deixou de ter ele quando ele morreu, ela ficou viúva, mas mesmo todos os acontecimentos, até os acontecimentos retratados no filme, ela se manteve lá do lado dele até a morte dele. Foi em 62 anos, vítima de um câncer, porque no filme isso até é retratado,
o cara fumava igual uma chaminé. No pique do Peaky Blinders. É verdade, Verdade. né? Cara, quando ele faz o brinde lá, eu falei, puta merda, toma Shelby. Uma Shelby. Vocês falaram do Matt Damon, né? Eu vou deixar o MD falar, porque ele tava tão empolgado pra falar do Matt Damon. Não, eu tava empolgado pra falar do Matt Damon, não. Eu tava empolgado pra falar de uma pessoa que fez parte da minha infância e que agora representa parte de um filme de bomba atômica, que é Josh Peck. Josh Pra quem não- Peck, velho. Josh, Pra Drake quem não Josh. sabe, aí Drake e Josh na Nickelodeon, Josh Peck era aquela pessoa, entendeu? Isso é... Nossa! Só contextualizar, Drake e Josh, na verdade, é um spin-off do show de Amanda. O Drake, o Bell e o Josh Peck, eles faziam parte do show da Amanda. Fizeram tanto Verdade. sucesso que a Nickelodeon encomendou Drake e Josh. E, tipo, todo mundo lembra mais do Josh, em Não, Drake e Josh, do que 100%. no show de Amanda. Até porque no Brasil veio mais o Drake e Josh que o show de Amanda. Aham, sim. Mas fora isso, a gente também tem o Gary Oldman, que alguns reconhecem por algumas coisas, outros por outras, né? Na minha cabeça... Ele é o Sirius Black, pronto. Na minha cabeça, ele é e sempre será Comissário Gordon. Mas, cara, tem muito nome que você olha e fala, meu, eu nem reconheci, sabe? Eu acho muito bom, sério. O elenco que foi escolhido é um elenco que não deixa a desejar em nenhum segundo, porque só tem nome bom, pessoa boa. Cara, muito sensacional. Cara, e um eu cara- fiquei atônito com o elenco, acho que essa é a palavra. O Jason Clarke, que é o promotor, ele me deu tanto asco Aham, no filme, demais. que é o Roger Hobb, eu acho, que é o personagem, e o Jason Clarke, que é o ator. Cara, e ele incisivo, e aquela parte que Nossa, ele tá vontade de dar um interrogando a Kitty Oppenheimer. Hã? Vontade de dar um soco nele. Quando ele tá interrogando a Kitty, né? Diz, você é comunista, você devolveu tua carteirinha. Aquele momento, eu falei assim, nossa, eu tenho vários amigos que são advogados, eu nunca vi o Evaldo fazer isso, né? Imagina o Evaldo promotor, né? Eu fiquei pensando. O Jason Clarke, ele já tem uma cara de uma pessoa que ela é venenosa por natureza, assim. É tipo a cara do Robert Downey Jr. ser a cara de alguém que é metido. O Jason Clarke ele tem uma cara de pessoa metida, de pessoa venenosa, entende? Então você olha assim, você já pega assim, já pega lá dentro, sabe? E a gente tem alguns outros nomes que agora eu já me perdi no tanto de aba que eu abri aqui, mas por exemplo, o Rami Malek, cara, você tem o Fred Mercury no filme, entendeu? Cara, pensa. Viu mais um ator que cada um conhece, ele pra mim é o Mr. Robot. Pra mim é o Fred Mercury. E ele pode ser o último vilão do Bond também. Não, é melhor apagar essa parte. Essa não. Mas assim, a participação do Rami Malek, assim, foi meio Deus Ex Machina, tá ligado? Uhum. Ele entrou, falou tudo que tinha que falar, a gente não sabe de onde que ele tirou tudo aquilo, né? Porque não teve uma explicação prévia, né? E falou, tá aqui, vou vomitar tudo, colocar tudo na mesa, né? Mas uma coisa que eu achei legal foram o tanto de físico, né? Cientistas que estavam ali, os nomes, né? Personagens que você só conhece dos livros, e daí eles foram de alguma forma personificados ali, e você viu o nome e você ligava ao que você já estudou no passado e fala, caramba, que massa, né? Falou, valeu a pena aquelas aulas. Não, esse filme, assim, por mais que seja algumas explicações bem de ensino médio e ensino fundamental, explicações físicas e teóricas, né? Eu concordo, apesar que eu concordo que tinha que ser essa pegada mais, uma física e química mais voltada para o ensino fundamental e médio, para atrair o público, né? E justamente igual o Silvio falou, na hora que aparece lá o Albert Einstein, Bohr, fiquei assim, meu Deus, os cara da minha infância e adolescência. Você diz assim, valeu a pena ler no ensino médio, eu digo, vale a pena acompanhar o canal do Ciência Todo Dia no YouTube. Porque esses nomes aparecem lá todo dia, o dia inteiro, esses nomes que aparecem lá. Mano, já que você falou, eu ia deixar isso mais pro final do podcast, mas eu vou falar agora. Desculpa. Eu vou falar 3 nomes de físicos e divulgador de ciência no geral. Dos que eu acompanho várias pessoas, mas esses 3 nomes são os que eu mais acompanho. Que é a Roberta Duarte, ela publica bastante coisa sobre buraco negro e ela trabalha com buraco negro usando machine learning e inteligência artificial. A Stephanie Werner trabalha
com essa parte de buraco negro, mas voltado mais para a criação das galáxias, formação das galáxias. E ela também publica bastante coisa nas redes sociais dela. Só você procurar direitinho, vocês vão encontrar. E do Ciência Todo Dia, o Pedro Loos, ele faz um trabalho mais parecido com o do Carl Sagan, que é a divulgação científica. Então ele publica as coisas e fala bastante sobre sobre a ciência com um olhar mais populista, né, popular, vamos dizer assim. Então ele tem esse cuidado de não ficar muito chato para quem não sabe e nem muito desinteressante para quem sabe. E também vou citar mais um outro Pedro, que é o Note Primac, ele também trabalha com essa divulgação científica e ele faz muito short, meio que divulgando e refutando, né? Refutando entre aspas, né? Provando algumas coisas que o pessoal, refutando alguns sensacionalismos, assim, que o pessoal, tal coisa é coisa de alienígena, construção das pirâmides. Sendo que já foi provado por A mais B que o ser humano construiu as pirâmides. E lembrar pro pessoal que, por exemplo, o ser humano antigo, do Egito antigo, da Grécia antiga, eles são ainda Homo sapiens. A gente também é Homo sapiens igual. Então, o crescimento, o desenvolvimento humano é desde aquele período. Eu tinha certeza que era disco voador, cara. Agora acabou comigo. Desculpa. Ele falou pirâmide, eu tava pensando Black Adam. Aqui eu falei, não, tenho certeza que não foi. Foi o Adão Negro. Não era do Pink Floyd? Certeza. Foi em Biália. Certeza. Biália, construíram primeiras pirâmides em Biália. Mas assim, voltando ao assunto, né? Tem essa questão, né? Por exemplo, o ser humano, o Homo sapiens, a raça humana que a gente conhece hoje, dividiu a Terra com outros humanoides, primatas. Mas, por exemplo, o homem de Neandertal. Neandertal foi extinto, então não existe mais. Primatas humanoides da nossa raça, seres humanos, são só os Homo sapiens, hoje em dia. Sei não, velho. Eu tenho um monte de pessoa que eu tenho dúvidas se não tá no primata ainda não. Olha, não vou afirmar, mas tenho minhas dúvidas. Tem umas pessoas que dá medo, né, cara? Tem umas pessoas que estão mais facilidades do que primatas. Não duvide. Não duvide, não. Faz uma análise de DNA para confirmar antes. Tem algumas pessoas que realmente... Eu acho melhor a gente não continuar com essa linha de pensamento. Vamos voltar à ficção / documentário, né? Eu ia entrar nesse processo, né, da física e tal. A questão da física nuclear, a gente no filme vai tratar mais da bomba atômica e depois da bomba de hidrogênio, e aí o pessoal acha que não está relacionado, mas o homem só foi à Lua por causa da bomba atômica, porque a partir dessas fissões nucleares, desses estudos da fissão nuclear, teve um entendimento maior sobre como lançar um foguete. Tanto é que mostra, né, os mísseis balísticos, criação de mísseis balísticos, né, mais pro final do filme já é mostrado isso, falando sobre o poderio bélico, então como isso poderia mudar o mundo mais uma vez. E eles viram isso na Guerra Fria, que o mundo poderia acabar. O mundo de fato quase acabou umas 40 vezes na Guerra Fria, sendo que uma delas foi aquele momento que mísseis bélicos nucleares estadunidense e soviético estão um de frente pro outro lá em Cuba. A qualquer momento poderia dar uma merda gigantesca. E aí esse desenvolvimento nuclear míssil balístico possibilitou a criação de satélites, o que nos leva a ter esse podcast. Por causa de satélites e tudo mais, a gente teve a criação da internet. Não só por causa disso, né, mas tudo envolve. E também a chegada do homem à Lua, a chegada do homem ao espaço, a gente poder enviar sondas para diversos lugares. Inclusive as sondas, né, que estão mais distantes hoje em dia de nós são a Voyager 1 e a Voyager 2, contendo várias explicações sobre como a gente leva a vida aqui na Terra, como a gente se pronuncia, estudos sobre matemática, para caso, não saberemos, né? Caso alguma sociedade encontrar ela, terá acesso a como a gente leva a vida aqui na Terra. Mais uma aula de ciências com Pedro Soriano. Telecurso 2000. Total! Viu? Agradeçam ao Oppenheimer por tudo isso.
Sobre o filme, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês viram, que vocês estudaram, que vocês pesquisaram, que vocês falaram, pô, eu queria trazer essa curiosidade aqui, baseado, tirando todas essas, né, que o Pedro, ele esgotou o estoque de curiosidades dele. Sou muito nerdola, desculpa. Quase não percebi. Eu gosto de reparar em alguns detalhes nos filmes, assim, que tenham muito a ver com... Principalmente quando você vai pegar filmes do mesmo estilo, tipo assim, filmes sobre guerra, né, ou sobre época de guerra. Tudo foi feito para acontecer nos mínimos detalhes, porque assim, por 1 hora de chuva é que eles conseguiram lançar a bomba para fazer o teste, porque se não parasse de chover não dava. Em Pearl Harbor foi a mesma coisa, tipo, as coisas aconteceram milimetricamente nos momentos que tinham que acontecer para que a história pudesse seguir como seguiu. Porque por alguns segundos, alguns minutos, coisas teriam mudado e a gente tem o multiverso da loucura na Terra real, né? Mas assim, é exatamente nos momentos certos que aquelas coisas acontecem, que alguém faz uma sugestão, ou que alguém entra na sala para falar uma coisa e interrompe outra pessoa. Então, eu acho que o filme mostrar que as coisas aconteceram muito no limite entre o possível e o impossível, eu acho que é muito legal pra gente, nós, pessoas normais, sabe? Entendermos que as coisas não são fáceis de serem feitas, né? Elas não são assim, tipo, vou ali criar uma bomba atômica, peraí, deixa eu fazer uns cálculos. O cara passa 2 semanas ali fazendo cálculo no papel e pronto, terminou. Eureka! Tipo assim, você não tá fazendo um programa que em 1 mês você consegue rodar um script que já pega no chat GPT, entendeu? Os caras estão fazendo na mão, tudo. Não, mas mesmo você fazendo uma programação, tipo, hoje, por exemplo, tem várias IAs que te automatizam algumas coisas, mas mesmo Sim. você trabalhando com programação, você não programa, você mesmo não lança um software de alta qualidade Exato. do dia pra noite. Então imagina fazer uma bomba, tipo, você inovar, né? Mas faz essa comparação, né? A gente tá falando de 1940 a 1946, onde as pessoas se comunicavam por carta. Ele ia até o Einstein e levava no papel o cálculo que ele estava fazendo. Os caras faziam um cálculo na mão ali. E quando a probabilidade deu errado, falou, o cara conseguiu dividir o átomo, enfim, etc. Não, tá errado o cálculo. O cara virava o quadro de fazer cálculos, né, no Sim. quadro negro. Então, tipo, hoje você vai na internet, você se comunica, você através, em alguns minutos, segundos, você tem uma resposta. E lá, Sim. e como isso é tratado no filme, não é uma curiosidade, mas eu achei muito interessante, quando dá a reviravolta, que assim, o filme fecha para mim, quando eu termino o círculo final, que é a conversa do Oppenheimer com o Einstein, que a gente passa o filme inteiro sem saber o que um conversou com o outro, e aí no final do filme, porque assim, quando ele conversa da primeira vez, o Einstein sai, ele não fala com ninguém, ele tá bem aborrecido, e no final do filme fecha o círculo e você entende o que eles conversaram. E o Oppenheimer, naquele momento, entendeu a missão dele e o legado que não seria bom, né? Você conseguiu cumprir a tua missão, né? E em vários momentos no filme, em um deles em específico, o pessoal, um cientista fala para ele, e depois quando eles não precisarem mais de você? E daí fica evidente quando ele perde o controle do que ele falou, né? Falou, nesse momento, você já terminou, daqui para frente a gente assume. E é dia 5, né? Exatamente no dia 6 de agosto vem a bomba de Hiroshima, que mata 140 mil pessoas. Isso encaixa muito, é a exemplificação perfeita do que o Einstein fala no filme sobre a hipocrisia dentro do mundo da ciência, né? Que os prêmios são criados para que as pessoas que estão entregando se sintam bem, e não para a pessoa que está recebendo. As pessoas vão chegar, vão apertar a mão, vão falar parabéns, isso aqui, mas isso na verdade nada mais é que um carinho no próprio ego, não necessariamente tipo uma premiação para alguém ou um reconhecimento para alguém, né? Mas é que é uma situação que acontece dentro da ciência, principalmente a norte-americana, a nossa aqui ainda mais do que lá. A ciência é estimulada e financiada basicamente pelo Estado. Então o que você faz não é seu, é do agente financiador. Então você cria, mas quem dá o rumo para a sua criação não é você. Porque não é você que está pagando essa conta no final. Então você desenvolve, você ganha o prêmio pelo desenvolvimento, pela sua ideia,
mas você vendeu a sua ideia. A partir daquele momento, ela pertence ao Estado. E sendo do Estado, é uma política estatal. Eles determinam o que eles querem fazer. Mas Então a não tá pessoa muito- olha e fala, nossa, eu criei uma coisa que agora eu não tenho mais controle sobre ela. Isso que é ruim. Não, pior Isso não é que muito longe da nossa realidade, cara, porque porque assim, ó, nenhum de nós aqui é pesquisador, né? Mas uma vez que você é um pesquisador, que você tem uma bolsa para desenvolver, é um investimento, já chama-se, né, financiamento da tua pesquisa, onde o ônus da tua pesquisa e o bônus também fica para quem financiou. Mas não é muito diferente da iniciativa privada. Se você trabalha para uma empresa, você só tem a falsa ilusão de que você está criando algo. E essa falsa ilusão te motiva todos os dias a ir lá, criar, desenvolver, trabalhar. Mas depois que você termina, a tecnologia é da empresa. É a tecnologia até que pode acontecer como aconteceu com Einstein, como aconteceu com Oppenheimer, como tudo. Muito obrigado, você já fez o seu trabalho, mas a gente não precisa mais de você. Então, essa desvalorização do cientista, ela não é de agora, principalmente quando há o período militar, né? Nesse contexto de Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Hoje em dia, é ilusão nossa achar que a gente não está em guerra, porque a gente vive em constante guerra. Então, e essa desvalorização do cientista, ela assim, principalmente se tratando de Brasil, no contexto mais nosso, ela tem tendendo a mudar ao passar dos anos, mas assim, a passos muito de formiguinha. Então, demora muito, você exige muito de um cientista para pouco retorno financeiro e status quo do cientista. E isso não só no Brasil, né? Vários cientistas que não foram laureados com o prêmio Nobel, eles morreram, tiveram um final de vida assim, na miséria mesmo. Enquanto isso, quem se enriqueceu por causa dos seus projetos estão aí dominando o mundo até hoje. Não vai muito longe, né? A gente vivenciou há pouco tempo as pesquisas do Covid, né? Do coronavírus, enfim, etc. E muitos, né, cientistas, pesquisadores aí sequer foram, né, são lembrados hoje pelos avanços que conseguiu controlar, né, a epidemia. Mas, voltando aqui, a gente já está indo para o final, né? Quase fase final, quase igual no filme, né, dividindo em 3 partes. Eu queria perguntar para vocês o que vocês gostaram e o que vocês não gostaram no filme. No filme eu não gostei, só que isso já é uma característica do Nolan. Esse floreio exacerbado em algumas coisas, que tipo, alguns acontecimentos do filme tá ali. Ele tá visualmente perceptível e você entende pelo visual, pela trilha sonora, e aí o personagem ainda faz questão de explicar o que está acontecendo. Então tem esse tipo, e isso é uma característica do Nolan, seja na trilogia do Batman, em Tenet, Interestelar, isso meio que acompanha ele, assim. Isso é meio que o vício dele. Agora, o que eu gostei muito do filme é que ele soube ser didático, sem ser maçante. Então ele faz uma questão de divulgação científica não muito pesada, mas na medida certa do filme, porque o filme é um filme biográfico sobre um cientista, então tem que ter ciência. Velho, o que eu gostei do filme? O filme como um todo eu adorei, mas ele consegue usar a física para pegar a mulher. Ele num copo de gelo explica o universo. Gênio! Eu não faço isso com a minha profissão, que não é tão chata quanto um físico. O cara consegue num copo de uísque mostrar a criação da vida. Brincadeira. Não, o que eu amei pra caramba no filme não é isso, zoando, óbvio, tem que ter um pouco de brincadeira. Foi o fato deles valorizarem. Claro, não ia explicar, mesmo sendo coisa de quinta série, mas eles valorizaram na física moderna ou quase moderna os nomes que enriqueceram a humanidade. Nós estudamos a vida inteira Born como contrapondo ao modelo atômico de Rutherford. Por que o modelo atômico de Born é tão famoso? Pô, os caras fizeram questão de colocar a importância do Born no filme. E tiraram, no meu ver, até o foco do Albert Einstein. Porque deixaram muito mais nos físicos pós-Einstein
na escola alemã e na escola austríaca, do que deixar, por exemplo, no clássico, sempre de Albert Einstein. Então eu adorei trazer esses nomes, que boa parte, inclusive, eu não conhecia. Mesmo a gente vendo o modelo atômico de fulano, Rutherford foi superado por Born, que foi superado por não sei quem. Pô, eu adorei isso no filme, porque me obriga a lembrar. Então eles valorizaram, sem exacerbar, no meu ver, pelo menos. Não foi uma situação de aulinha, porque Born fez isso, dessa forma, dessa forma. Não, os caras falaram, Born é importante, o cara é o pica das galáxias, ele que fez. Boa, foi bom pra mim isso. E Quer entender? Mostra visualmente a importância do Born, né? Ele Exatamente. lá dando a aula, pá, geral, vou ter palestra do Born. Opa, esqueci que era palestra do Born. Professor, Corre! cancela a aula agora. Todo mundo, pra lá. Corre, negado, e vamos assistir o Born, que o negócio que é importante. Isso é muito legal. Mostra, inclusive, o quanto as nossas universidades estão longe dessa visão, dessa realidade. É uma tristeza, né? Se a gente chegar em sala de aula hoje para os alunos, vamos correr que tem palestra do fulano do aluno. Ah, não. Vamos aqui pro bar jogar truco. Pô, é triste isso. Ver o que eles viveram. Então eu gostei dessa valorização dos profissionais da época, dos cientistas da época. Que não é uma época tão longínqua como a gente imagina. O que eu não gostei? A falta de explicação da diferença entre um julgamento e uma comissão de inquérito. Isso eu achei que faltou. Por quê? Porque aquela coisa ali não era um julgamento, aquilo foi uma comissão como se fosse uma CPI nossa. Então faltou explicar o porquê que eles estavam na Comissão de Energia Nuclear e por que estava tendo aquela investigação que não era um julgamento. Eles falavam toda hora, não é julgamento, não é julgamento, não é julgamento. Mas ninguém explicava o que era. Acho Então, que a pessoa falava, tá, não estou sendo julgado, mas estou sendo o quê? O que vai acontecer? Eu vou perder a credencial só? Ótimo, vou ser demitido? Era só isso? Então, para mim, faltou essa explicação de uma coisa que demandou tanto tempo do filme. Eu acho que para gente que é leigo, não saber essa diferença entre uma comissão e um julgamento de verdade é importante mesmo. Acho que faltou, concordo. Na minha visão, cara, o que eu gostei mais é o que sempre pega para mim, que é a questão do uso ou não de trilha sonora. Uma trilha sonora pro fim do filme, cara, aquilo ficou magnífico. Aquela ansiedade de você não saber quem vai ser, entre aspas, condenado, quem não vai ser, quem vai... Apesar disso já ter acontecido historicamente, isso já acabou, de verdade, a gente, na hora, se põe na pele das pessoas que estão ali, e a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente está tão imerso que a gente acaba esquecendo de tudo que aconteceu. Aqueles violinos no fundo, um violino extremamente agudo com um grave muito pesado, rápido, te deixa ansioso, ao mesmo tempo que você tem uma parte em que eles estão cavalgando pelas estepes de Gengis Khan e, tipo assim, estão viajandaço nas ideias, então fica aquele clima calmo, nem parece que vai explodir tudo e pegar fogo na atmosfera, entendeu? Uhum. O momento de fazer silêncio que a gente já falou na explosão teste. Sabe, eu acho que, para mim, o que fica por detrás do literal de atuar ali é muito importante no filme, é o que me segura ou não no filme, e com certeza isso me pegou bastante. Porém, como eu estava assistindo esse filme muito mais com uma visão de quero aprender o que aconteceu no meio da história, me irrita um pouquinho, mas eu sei que isso é por minha culpa e não por culpa do filme, a romantização de algumas coisas. Tipo assim, o tempo que o filme perde mostrando romances e cenas de sexo que não são necessárias, entendeu? Na minha cabeça, isso não cola com um filme histórico. Tipo, é necessário porque senão não tem filme, cara. As pessoas, elas precisam dessa ligação. Elas Dessa precisam humanização de um elo. da pessoa. Precisa de um elo, assim. Só que, ao mesmo tempo, isso não pega pra mim. Tipo, mas é uma coisa minha mesmo, assim. Essa parte do filme eu comecei a comer pipoca e devagar, porque eu não tava muito afim de ver mesmo. Tava meio que, tipo, tô nem aí, sabe? Sobre o que eu gostei, ele tem uma linha muito tênue para trabalhar com assuntos muito delicados e retratam com muita verdade tudo o que aconteceu nos Estados Unidos, como um cientista um físico que acaba de revolucionar, ele estava sendo indiciado, estava sofrendo um inquérito, estava sendo investigado. Parece que eles queriam tirar todo o poder ou a fama que ele conquistou. Por quê? Porque ele começou a trabalhar contra a utilização da bomba, porque ele viu o mal que ele tinha junto com a sua equipe desenvolvido,
Então ele começou a falar, não utilizem. No entanto, ele foi contra, né, a criação da bomba de hidrogênio na sequência. Então, assim, tudo o que foi retratado, então, assim, muito do livro tá ali, e legal, porque, assim, em várias pinceladas no filme, eles trazem muito próximo a mitologia do quem foi Prometeu, né? Porque quem foi Prometeu? O cara que rouba o fogo dos deuses, né? E vai entregar para os humanos. E nada mais do que foi o Oppenheimer. Ele desenvolveu a bomba, entregou para os humanos, e o pecado dele no final do filme, que é a culpa que ele sente, é, e agora vocês estão usando isso da forma errada. Mas assim, quanto de tecnologia, quanto de evolução teve nisso. Então, e essa forma. Outra coisa que eu gostei muito foi que a gente já falou, foi todos os cuidados com os detalhes, né? O MD falou da trilha sonora, a gente falou de fotografia, cenário, figurino, o design de produção, o momento do silêncio, que vale muito mais do que da trilha sonora. Então, realmente, todos esses aspectos fizeram ser um filme muito bom. O que eu não gostei foram as divisões, né? No começo, que a gente fala muito de física, que é muito bom. A parte de social, que teve que fazer toda essa humanização, só que de uma forma exagerada, todo mundo já sabia, ou pelo menos quem foi procurar saber um pouco, sobre o desvio moral, ético, enfim, do Oppenheimer quanto a ser um mulherengo, mas não precisava ser tão exagerado. Embora as cenas foram feitas com até um certo cuidado, mas assim, usou um terço do filme só para falar disso, onde a gente podia abordar de uma forma, por exemplo, como o Evaldo falou, sobre explicar um pouco do que estava acontecendo juridicamente com ele, etc. E a parte final do filme foi só julgamento. Então, assim, acho que se demorou demais para tocar nos assuntos e poderia ter explicado melhor cada uma dessas fases. Mas o filme, em geral, ele é absurdo, ele consegue trazer tecnicamente, trazer todo o conhecimento didático sem ser maçante. Em 3 horas de filme, não vou falar que você não sente, porque fisiologicamente todo mundo sente, ficar 3 horas, uns sentados, enfim, etc. Mas assim, o filme passa rapidamente. Considerações finais e a nota de cada um do filme de 0 a 10. Começando pelo Pedro, nosso anfitrião hoje aqui. Minha nota para esse filme é um sonoro 9. Eu acho que ele, como filme biográfico, ele trabalha muito bem isso. E desde quando, tipo assim, que ia sair Oppenheimer, que ia ser na mesma data da Barbie, eu sempre achei que ia ser um filme de nicho. E aí eu não sei como e por que rivalizou entre aspas, né, com Barbie, porque, tipo, é um assunto de nicho, é um assunto assim, mais nichado que Barbie. Barbie tá na cultura pop mesmo, assim, mesmo sendo menos recente que o Oppenheimer. E o filme em si, os pontos negativos do filme já falei, já citei, mas isso é meio que também uma característica do Nolan. Então, toda vez que eu ver um filme feito pelo Nolan, eu já levo meio que em consideração isso, sabendo que isso pode me desagradar, mas o filme, no geral, ele vai me agradar. E sobre a questão das 3 horas, eu particularmente estava com um horário até contado no dia, porque eu fui ver Oppenheimer. E tipo, eu tava assim, já deu 3 horas, não deu 3 horas. Depois que eu saí do cinema meio perdidão sobre o tempo. Até a teoria da relatividade atuando sobre a minha pessoa. Porque passou 3 horas, mas não pareceu que passou 3 horas. Porque o filme ele é tão imersivo que você vai esquecendo do horário. E uma coisa que eu queria falar antes de passar a bola é que um acontecimento bem recente sobre o Oppenheimer, isso 54 anos depois que ele faleceu, em 2022, o governo americano, o governo dos Estados Unidos, o governo estadunidense, revogou toda a decisão sobre ele e sobre a sua lealdade. Então, ele de fato é considerado hoje em dia uma pessoa leal. Isso, tipo assim, tem coisa de 1 ano atrás. Acho que é comigo agora, então passou a bola, Pedro. Bora! Bora! Tá, considerações finais. Nota pra mim 10, mas vou explicar o porquê. Porque a gente teve, pelo menos eu, o Silvio, a gente teve, e o MD, nós tivemos a alegria
de assistir esse filme na tela IMAX. Muito bom, muito bom. Então, até pode, obrigado por mais esse mimo, carinho, porque esse filme foi feito para estar no IMAX. Foi feito para você assistir na maior tela, no melhor som que você conseguir encontrar. Porque realmente a capacidade que aquela estrutura de filmagem para aquele tipo de tela e para aquele tipo de som faz com que você entre dentro do filme. Mesmo nos momentos maçantes, mais devagares, quando vem uma explosão, quando vem um brilho, quando vem uma luz, quando vem aquele som alto ou baixo, ele te joga para dentro da tela. Então, nos momentos que precisa, ele faz você, pelo menos me fez entrar dentro do filme. Naquele momento, independente da posição que eu estava no cinema, ele naquele momento ele conseguiu me abraçar, a tela me abraçar, o som vindo de todas as direções me fez parar e viver o momento da explosão ou viver o momento da angústia, o que seja. Por isso, pela forma como ele foi filmado para esse tipo de tela, tanto que eles deixaram claro que usaram câmeras especiais, acho que o MD pode falar melhor que eu sobre isso, sobre as câmeras utilizadas, eu daria um 10, porque não é todo filme que se valoriza e se utiliza das tecnologias que nós temos hoje para isso. Pode ser por questão de orçamento, pode ser questão do que for, mas se a tecnologia está lá, vamos utilizar. E eles fizeram isso com bastante primor para mim. A minha nota é 10 ou 5 estrelas, porque realmente... 5 bombinhas. 5 bombinhas. 5 estrelas no catálogo da Michelin. Ele retrata bem, ele consegue trazer de uma forma didática para um leigo ou para um cientista, para um conhecedor ou para um estudioso, consegue todo mundo entrar no mesmo nível e conseguir consumir de uma forma agradável o filme. Então, assim, para mim é 10, e dificilmente vocês vão ver isso aqui de novo, mas antes de assistir o filme, quando fui questionado sobre, eu falei, eu quero assistir Oppenheimer, por conhecer um pouco da história, por ser um entusiasta, por ser nerd, e por o filme nos proporcionar esses momentos de Albert Einstein, de físicos famosos, e você poder ligar ali, embora sejam personagens, né, mas tudo que a gente estudou, ter vislumbrado ali. E terminando minhas considerações finais, eu queria agradecer muito a equipe do Pod, a Rafaela e o Rafael, que nos receberam no IMAX do Palladium, nos convidaram primeiro e nos proporcionaram essa possibilidade, esse momento único, porque o filme, como o Evaldo falou, foi filmado para esse tipo de cinema, para esse tipo de estrutura, e, cara, faz toda a diferença você assistir no IMAX. Então, Rafael e Rafaela que nos receberam lá, e a equipe do Pod pelo convite, obrigado por proporcionar o convite e a gente poder fazer esse podcast com tanta qualidade que a gente teve essa oportunidade. Antes de eu falar o que eu achei, gostaria de retomar o que vocês falaram agora, bate perfeitamente com o que eu acabei de falar sobre música e sobre som e sobre a ansiedade do filme. Você está tão imerso naquele lugar que você esquece que tem centenas de pessoas ao seu lado, na sua frente, atrás de você, que você está numa sala de cinema, você está dentro, você está sentado ali do lado do Robert Downey Jr. e querendo dar um soco nele, entendeu? É assim que você está no filme. Então, é uma experiência sensacional estar assistindo no IMAX. Foi um convite muito mais do que recebido com alegria, foi recebido com muito mais do que alegria, desculpa, me perdi. E a minha nota, eu acho muito difícil eu dar um 10 para alguma coisa, né? Então eu jogo o 9 para frente, porque, enfim, é um filme que eu gostei demais, eu achei, olha, nem parece paranaense falando, né? Demais. Porque... Começa a usar o ai também. É um filme que me cativou. Ambos, Oppenheimer e Barbie, eram filmes que eu fui pensando uma coisa e saí com outra coisa na cabeça. Então, a experiência do Oppenheimer foi única e eu amo filmes que vão poder ser usados depois numa aula de história, por exemplo. Você chegar, um professor de história pode chegar e passar esse filme que vai ajudar muito. Professor de física, um professor de professor de química, de física, de história, de geografia, para falar de política, muita coisa pode ser usada ali em sala de aula. E, para mim, quando você tem uma cultura que pode ser consumida para estudo, porra, sensacional. Então, fica aí as considerações finais. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Boa noite. Lembrando que este
Esse podcast é sempre patrocinado pela Bubble Mix Tea, que tem em diversas regiões do Brasil e também fora dele agora, no Paraguai e nos Estados Unidos.